É um prazer, um privilégio poder, mais uma noite, poder compartilhar da palavra do Senhor, ter esse tempo aqui na presença do Senhor. Queria começar hoje aqui mais uma série. Mais uma vez estamos no início do mês, iniciando uma série de meditação sobre o mesmo tema. E eu queria convidar você a fazer essa caminhada com a gente, a poder iniciar. Hoje nós vamos tratar então sobre esse checklist, passos para construir um futuro, mas especificamente nós vamos pensar então num primeiro passo que é manter a nossa memória viva. Nossa memória normalmente falha com muita facilidade, nossos planejamentos normalmente iniciam o ano e quando vai chegando nessa época do ano aí, já novembro, a gente olha para trás e vê que um bocado de coisa que a gente planejou, a gente deixou pelo caminho, algumas coisas que a gente iniciou, a gente também deixou pelo caminho, mas o fato é que chegando o fim de ano, então a gente já começa a repensar, a fazer novos planejamentos, a pensar no futuro ano, no futuro próximo, em algumas coisas que a gente pode adotar, refazer, repensar, para que a nossa vida então possa caminhar de uma forma melhor do que aquilo que a gente julga que seguiu ou caminhou até o presente momento. Então eu queria chamar você a fazer essa caminhada. Esse mês de novembro nós vamos pensar sobre esse assunto, esse checklist que eu e você precisamos estabelecer para as nossas vidas de forma prática, mas também para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso ser, algumas coisas e alguns passos que nós precisamos dar. Hoje eu queria começar pensando então com você numa frase que me chamou muito a atenção quando a gente pensa um pouco sobre passado, sobre futuro, e que muitas vezes a nossa vida no presente momento, ela está muito condicionada, atrelada, amarrada ao nosso passado. Um pensador aí de 5 séculos pelo menos antes de Cristo, chamado Confúcio, ele disse assim: conta-me o teu passado, conta-me o teu passado e saberei o teu futuro. Essas são frases que normalmente você ouve e você já faz assim, caramba, que coisa espetacular, né? Que coisa assim profunda, ela foi no âmago da nossa... Porém, isso é um determinismo muito grande. Isso é um fatalismo muito grande. Porque quando eu e você nos deparamos com o Evangelho, quando eu e você nos deparamos com Cristo, quando eu e você encontramos a verdade que nos salta da palavra de Deus, nós começamos a observar que necessariamente o nosso futuro não precisa ser determinado pelo nosso passado, assim como o nosso presente. Mas de fato, quando a gente começa a fazer algumas avaliações da nossa vida, quando a gente começa a tentar pegar alguns projetos e planejamentos para o futuro, nós ficamos muito amarrados e presos ao que estamos vivendo agora, porque nós estamos amarrados e presos ao nosso passado. Então a gente fica perdendo muito do nosso tempo, muitas vezes, tentando justificar aquilo que vivemos agora, tentando encontrar explicações para aquilo que cometemos no passado, os nossos erros, e vivemos muitas vezes até a buscar uma regeneração, algo que possa retirar de sobre nós uma culpa, que nós sabemos que está no passado, nós não conseguimos lidar muitas vezes com aquilo que aconteceu no passado, e aí a gente tenta viver o futuro sempre tentando sobreviver. O presente, melhor dizendo, eu falei futuro, não sei se você observou, tenta viver o presente, mas numa tentativa de sobreviver. E aí o futuro, ele fica cada vez mais comprometido, realmente. Então eu queria pensar com você hoje aqui, que nós precisamos de fato olhar para o passado, para que a gente possa construir algum futuro. A vida, já dizia Kierkegaard, que nós precisamos
a olhar para o passado, mas nós só vamos viver a vida se nós olharmos e vivermos olhando para o futuro. Você compreende o presente? Sim, você pode compreender o presente olhando para o seu passado. Mas para viver a sua vida, você precisa necessariamente começar a olhar para frente. Não dá para ficar simplesmente vivendo hoje e tentando construir um futuro preso e atrelado ao passado. Talvez então a grande proposta de hoje, para que a gente possa manter a memória viva, seja como a gente pode manter essa memória viva, ao mesmo tempo não vivendo condicionado, preso ao nosso passado, que gera sofrimento, que gera angústia, que gera as doenças da nossa alma, porque muitas vezes nós cometemos sim muitas falhas na nossa história, nós construímos a nossa história com muitos atropelos, mas eu queria chamar talvez você a grande verdade bíblica, que é que hoje nós podemos sim ver o nosso passado sendo perdoado, ver o nosso passado ser reexplicado a partir do prisma da palavra de Deus, para que então a gente tenha um futuro sendo construído, mas não apenas um futuro construído, um presente de fato totalmente harmonizado e descansado na segurança que a palavra de Deus nos traz. Queria pensar com você então, meditar com você num texto que está em Apocalipse, capítulo 2. Calma, não se assuste ainda. Apocalipse não é esse terror todo que às vezes nós construímos, não é? E quando se pensa em Apocalipse, muitas vezes parece uma coisa assim, meu Deus, já vai falar aí da besta que emerge do mar e tudo mais. Calma, nós vamos falar de coisas reais, coisas do aqui, coisas do passado, coisas do agora, mas também como a gente pode construir um futuro. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queria que você tentar introduzir você ao que está acontecendo aqui quando essa carta está sendo escrita à igreja de Éfeso. O apóstolo João está recluso na ilha de Pátimos, na era em que o cristianismo estava sendo perseguido, e por causa dessa perseguição ele é então preso nessa ilha, que era uma ilha prisão. E o texto de Apocalipse começa dizendo para nós que o próprio Senhor Jesus encontra com João e dita essas palavras para que ele escreva às 7 igrejas. Ao mesmo tempo que o que ele está escrevendo às 7 igrejas tem também endereço específico. Ele escreve essa carta agora à igreja de Éfeso, mas ele finaliza o texto dizendo: essas coisas
ele está dizendo, o Espírito está dizendo às igrejas. Então observe que aquilo que é especificamente falando sobre a igreja de Éfeso, também é de certa forma apresentado para a igreja do Senhor Jesus na face da terra, que não está apenas em Éfeso, que não estava apenas naquela época, mas que existe por todas as épocas e está em todo o mundo. Observe então que agora nós temos aqui uma igreja que não é uma igreja, vamos dizer assim, nova, não é uma igreja que acabou de ser plantada, ao contrário disso, após 40 anos já, essa igreja ser plantada, é que Jesus está ditando essas palavras a João. Ou seja, era uma outra geração agora, do momento em que aquela igreja nasceu. E essa igreja nasce com a pregação do apóstolo Paulo e alguns dos seus discípulos que ele deixa na igreja de Éfeso para conduzir o ensino, o discipulado, a caminhada daquela igreja naquela cidade. Éfeso era uma cidade que era baseada, praticamente firmada na sua economia, no seu comércio, num sistema religioso que fazia com que eles pudessem lucrar e sobreviver daquela religiosidade deles. O templo da deusa Diana, eu ia dizer da igreja Diana, nunca ouvi falar dessa. O templo da deusa Diana estava naquela cidade. Aquela cidade era a guardiã daquela grande imagem daquela deusa, e toda a religiosidade daquele povo é que conduzia a economia daquela região, que era uma região extremamente central em toda a Ásia ali. As principais estradas conectavam as principais cidades à cidade de Éfeso. Quando Paulo então anuncia o evangelho naquela cidade, as pessoas começam a se converter a Cristo, a colocar as suas vidas na mão do Senhor Jesus, e então os discípulos começam a viver de tal forma que aquela cidade começa a ser transformada, e aquelas pessoas começam a, em praça pública, queimar todos os objetos que eles tinham das práticas religiosas, todos os objetos que eles tinham que envolviam aquela religiosidade anterior, eles começam a queimar em praça pública. E é interessante porque a narrativa de Atos, capítulo 18 até o capítulo 20, você vai ver toda essa história acontecendo ali. A preocupação em deixar os detalhes financeiros, inclusive ressaltados ali, dos custos que foram queimados, dos valores que foram queimados em praça pública, porque aquelas pessoas se converteram a Cristo. O evangelho mexendo na economia, o evangelho mexendo no bolso das pessoas, porque você sabe como esqueci o nome do autor agora, mas eu vou lembrar do Celebração da Disciplina, Richard Foster. O Richard Foster tem um livro que fala sobre dinheiro, sobre sexo, e ele coloca o dinheiro naquele livro não como apenas uma moeda, mas ele se refere ao dinheiro como uma entidade. Você sabe por quê? Porque, querido, quando nós observamos com olhos mais abertos, o dinheiro na nossa cultura, ele é sim uma entidade, um Deus. As pessoas o tratam de forma que a sua vida está a serviço dele. Nós vamos nos submetendo ao controle do dinheiro de tal forma que nós passamos a ser servos dele e não ele nos servindo. Iniciamos a relação com o dinheiro como se ele nos servisse. E é bom quando o dinheiro nos serve. Mas à medida que nós temos o dinheiro nos servindo, a relação começa a ficar de tamanha dependência que nós começamos a desenvolver uma relação de subserviência ao dinheiro. E tudo começa a ser condicionado na nossa vida pelo valor que nós vamos conquistar daquilo. O quanto que nós vamos ganhar, o quanto que nós vamos ter de retorno. As nossas relações vão se estabelecendo assim.
Quando o Senhor Jesus dita essa carta agora à igreja de Éfeso, já havia 40 anos passados. Não era mais aquela mesma geração. Uma geração que entendeu o senhorio do Senhor Jesus, uma geração que entendeu ali o serviço ao Senhor Jesus por causa do evangelho que tinha sido apresentado a eles. Agora, o Senhor Jesus está se dirigindo a essa igreja, como no texto que nós lemos, e nós temos então aqui algumas coisas que nós precisamos avaliar para que a gente possa então entrar, mergulhar com um pouco mais de detalhe no texto que nós lemos. Algumas informações eu queria lhe dar, adicionais, para que a gente possa aqui tentar falar a mesma linguagem enquanto lemos o texto. O livro de Apocalipse é um livro cheio de simbologias, e eu queria pensar com você aqui duas questões que são fundamentais para a nossa meditação agora. É que o número 7 no livro de Apocalipse, ele representa algo completo, algo perfeito, algo acabado, algo que é pleno. Então, quando o texto se refere às 7 igrejas, quando Jesus está citando ou escrevendo, anunciando o seu evangelho às 7 igrejas, ele não está anunciando apenas aquela igreja local, daquela época, mas no sentido completo, é a igreja do Senhor Jesus no mundo. É a igreja do Senhor Jesus por todas as eras, ou seja, nós temos em cada uma dessas igrejas citadas aqui em Apocalipse, um tipo de conduta e de postura que nós, como igreja do Senhor Jesus, por todas as eras, sempre temos a tendência de desenvolver. Ok? Segundo, candeeiro é igreja. Ok? Quando ele fala que o Senhor Jesus está andando no meio do seu candeeiro, ou dos candeeiros, ele está se referindo à igreja. E Apocalipse capítulo 1, versículo 20, se você for lá, ele está explicando isso claramente. Não deixa dúvida, não deixa margem para interpretações, não dá para dizer que candeeiro, de repente, é alguma luz que pode iluminar. Não, é a igreja, ele está se referindo à igreja, no sentido de que a igreja é luz no mundo, sim, essa é uma interpretação correta. Mas a referência, quando ele cita candeeiro, é a igreja do Senhor Jesus, ok? Só para que a gente possa então continuar. O livro de Apocalipse inteiro é dividido em 7 grandes atos paralelos. Você consegue encontrar 7 grandes atos. Nós estamos aqui no primeiro ato então desse livro, que se encontra do versículo 1 do primeiro capítulo, no início mesmo da carta, até o versículo 22 do capítulo 3. É um primeiro grande ato e estamos aqui então vendo exatamente essas cartas que o Senhor Jesus manda com que João escreva nesse primeiro ato do livro de Apocalipse, e que são atos paralelos, não são atos cronológicos, são atos que estão acontecendo de forma paralela. Então, esse primeiro ato, em que o texto em que nós lemos está incluído, é exatamente João mostrando Cristo em meio aos candeeiros. Esse primeiro ato é o Senhor Jesus se apresentando como aquele que está presente na vida da igreja, do seu povo, daqueles que creem nele, daqueles que têm o coração nele. O Senhor Jesus se apresentando, talvez a gente possa explicar da seguinte forma: como alguém que não é distante, mas que está presente no meio do seu povo. Alguém que não é abstrato, mas que é real, embora invisível, no meio do seu povo. Alguém que de fato está com você, caminhando com você todos os dias, enquanto você está em todos os lugares por onde você está. O Senhor Jesus aqui então se apresenta como aquele que está presente no meio da sua igreja. O texto que nós lemos então está exatamente, é a primeira carta dessas 7 igrejas
do versículo 1 ao versículo 7. A primeira, então, igreja aqui a ser referenciada é a igreja de Éfeso, ok? Então, observe, não esqueça disso enquanto nós vamos agora trabalhar cada versículo. Éfeso não é apenas aquela comunidade, mas está dentro das 7 igrejas, simbolizando a igreja do Senhor Jesus em todas as eras. Significa dizer que o que o Senhor Jesus está falando à igreja de Éfeso é falado também à sua igreja para nós hoje. É falado para o seu povo hoje, não apenas como uma característica ou um erro ou uma virtude ou algo que aquela igreja tinha naquela época, mas tudo que a igreja do Senhor Jesus sempre teve a tendência em toda a história a desenvolver. Então observe aqui dentro desse primeiro ato, queria pensar com você nesse primeiro verso, que as palavras conserva na mão, no primeiro versículo, e anda no meio, traz para mim e para você aqui a clareza desse Senhor Jesus como soberano, embora presente. Porque às vezes nós olhamos para o Senhor Jesus, ou para Deus, ou entendemos Deus como alguém sim que existe, mas alguém que não está necessariamente envolvido com a nossa lida diária. Alguém que não está necessariamente envolvido na nossa vida mais corriqueira. Nós entendemos que Ele é soberano, entendemos que Ele está acima de todas as coisas, mas não conseguimos perceber a realidade da sua atuação e do seu movimento durante os nossos dias, enquanto os nossos dias estão acontecendo. O Senhor Jesus então diz assim: Ele conserva na sua mão direita, significando aqui, trazendo para mim e para você a clareza do controle, do poder, da regência do Senhor Jesus na vida do seu povo e sobre todas as coisas, porque Apocalipse deixa muito clara, ou traz aqui uma preocupação em nos revelar um Deus que é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas, de toda a criação, de todo o universo, mas de forma especial Ele rege, cuida, controla, conduz a vida do seu povo, a vida daqueles que são seus. Então, primeiro versículo a gente percebe esse Senhor Jesus como esse soberano, que se apresenta como soberano e presente. No segundo verso, o próprio Senhor Jesus, então, que é quem está ditando as palavras a João, começa então a lembrar do passado dessa igreja. Observe, a proposta aqui é que a nossa memória se mantenha viva. O que o Senhor Jesus mesmo está fazendo com a igreja é trazendo a memória desse povo à vida novamente. É relembrando, é trazendo aqui algumas questões que provavelmente tinham ficado no passado, que eles não lembravam mais, que eles tinham se esquecido já daquilo, e aquilo vai deixando de fazer parte da vida das pessoas. O Senhor Jesus começa então dizendo assim: conheço as tuas obras, eu me lembro delas. Afinal de contas, eu ando no meio de tudo isso aqui, eu tenho na minha mão direita, eu sou soberano sobre isso, eu conheço tuas obras, eu lembro quando essa igreja nasceu, eu lembro quando o evangelho foi anunciado, o quanto que vocês mudaram de vida, eu lembro como a vida de vocês começou a ser, como que a influência do evangelho na vida de vocês influenciou de tal forma a vida de vocês, que a vida da cidade começou a ser influenciada por aquilo que vocês estavam experimentando na vida real de vocês. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Queria pensar com você então, que o Senhor Jesus coloca aqui, ou inicia, trazendo à memória desse povo, trazendo umas virtudes deles. Veja, nem só de coisas ruins o nosso passado foi construído, nem só de tropeços a nossa vida é construída, ok? O Senhor Jesus então começa a lembrar para essa igreja a seguinte questão: vocês têm algumas virtudes,
E talvez, preparando o coração para o que vem depois, o Senhor Jesus deixa aqui primeiro as virtudes serem colocadas. Vocês eram pessoas que trabalhavam, pessoas que lutavam com muita convicção. Ele diz assim: eu conheço o labor de vocês. Aqueles irmãos que se entregaram a Cristo viviam de tal forma a vida do Evangelho, a centralidade do Evangelho na vida deles. O serviço a Cristo era algo tão pulsante, era algo que influenciou toda uma região, por causa de tamanha vida e devoção, amor que eles passaram a desenvolver pelo Senhor Jesus Cristo. Eles entenderam que eles não estavam mais sendo chamados a uma religião, sendo chamados a algum tipo de vida moral e algum sistema de moral e de vida religiosa que pudesse de repente torná-los melhor, não pelos valores que eles tinham, mas pelos valores que eles não tinham. E percebendo o valor que Jesus tinha, esse povo começa a amá-lo de tal forma que a vida vai sendo transformada, não pelo esforço deles, mas pelo amor que ele passa a desenvolver pelo Senhor Jesus e pelo que o Senhor Jesus era na vida deles. Eles trabalhavam, eles se envolviam, eles estavam completamente envolvidos com tudo que o Evangelho chamava-os a desenvolver e a viver na vida deles. Mas uma outra virtude que o Senhor Jesus traz é que eles persistiam com paciência e com constância. Ele diz assim: eu conheço a tua perseverança, ou bem como a tua perseverança. Eles eram homens e mulheres, uma igreja que nascia no meio de um conflito, no meio de perseguição, no meio de uma sociedade que é contrária, por qualquer imprevisto, por qualquer demanda que pudesse se apresentar. Eram pessoas que perseveravam. Era aquele tipo de gente que o amor deles movia a vida dele de tal forma que eles podiam ser queimados em praça pública, mas eles estavam declarando o amor deles por Jesus. Eles não estavam declarando que eram melhores, eles não estavam declarando que eram melhores do que outros, eles estavam dizendo que amavam a Jesus e não podia absolutamente nada retirar aquilo deles, eles não tinham como negar aquilo. Eles persistiam, eles eram pacientes. Mas o Senhor Jesus também mostra o quanto que eles eram criteriosos. Ele cita dizendo que eles não podiam suportar homens maus. Veja, embora eles fossem pessoas extremamente apaixonadas, com o coração completamente envolvidos de amor pelo Senhor Jesus, eles eram pessoas também que não se deixavam levar por qualquer ensino, que não se deixavam levar por qualquer prática espiritual. Eram criteriosos. Paulo, quando se despede daquela igreja, deixa claro para eles que quando ele saísse dali, falsos profetas iriam chegar e iria querer ensinar coisas que não eram o evangelho do Senhor para a vida deles. Aqueles irmãos se tornaram pessoas de muita paixão e amor pelo Senhor Jesus, mas se tornaram também pessoas criteriosas. Não era qualquer conversa assim, muito mirabolante, que tomavam o coração deles e que conduziam a vida deles. Eles eram criteriosos, eles não negociavam com falsidades, não negociavam com verdades que pudessem se apresentar para eles e que de repente lá na frente pudesse descobrir que não era nada daquilo. Eram pessoas criteriosas, pessoas que conheciam coisas novas, ok, mas não simplesmente com o coração assim totalmente aberto para tudo que viesse. Eles não suportavam essas pessoas com ensinos falsos que chegavam naquela época, assim como em todas as épocas sempre terá, sempre teve e vai continuar havendo. O Senhor Jesus ainda fala sobre a resiliência deles. Versículo 3, agora ele diz assim: e tens perseverança. Quando nós lemos à primeira vista, a gente pode pensar assim, mas ele está repetindo então sobre a perseverança. Agora, quando o texto grego fala de perseverança no versículo 3, não é mais a palavra usada para perseverança aqui no versículo 2. Porém, no texto do versículo 3,
para que não haja uma repetição, e quem escreve sabe de que é melhor não repetir as palavras, quando se traduz para o português, então, para que não fique repetido o suportar duas vezes, vocês têm suportado, e vocês suportam com isso. Eles traduziram por perseverança a ideia de suportar aqui. Então observe, Jesus está tratando agora a palavra grega muito mais no sentido de resiliência. Pessoas que conseguem sofrer o dano, mas elas se erguem de novo. Elas levam a pancada e elas se levantam. Elas levam outra pancada e elas levantam de novo. Sabe assim, o segredo não está necessariamente o quanto você consegue bater, mas o quanto você consegue apanhar e levantar. Já viu isso em filmes assim? Não vou querer citar para você não achar assim, sim, esse cara fica assistindo essas besteiras. Mas observe, Jesus está tratando aqui de resiliência. Isso é uma virtude desse povo. E querido, a nossa geração sofreu bastante nisso aqui, ou sofre bastante. Nós não temos uma geração, ou não vivemos numa geração em que as pessoas costumam perseverar, costumam ter paciência, costumam ser constantes. Nós não estamos numa geração em que as pessoas costumam ser resilientes naquilo que elas sofrem na vida, para que elas se levantem e se levantem mais fortes. E quando você lê a história do cristianismo do primeiro século, você vê que é exatamente isso que acontecia. Um povo que tinha tanto amor, que se envolveu de forma tão profunda com o Senhor Jesus, que quanto mais eles matavam os cristãos, mais o sangue virava adubo na terra, e mais pessoas se apaixonavam pelo Senhor Jesus, mais pessoas se abraçavam com o Senhor Jesus e caminhavam a viver o amor pelo Senhor Jesus. Eles eram pessoas resilientes. E Jesus faz isso aqui, lembrando do passado, que é fundamental para que a gente construa um futuro. Jesus agora entra no versículo 3 dizendo assim: e tens perseverado, suportasse provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Vocês foram resistentes. Isso é o que a igreja inclusive vive naquele momento em que o Senhor Jesus está ditando essas palavras a João. 40 anos após, a igreja ainda vive aquilo. A igreja permanece resiliente, a igreja permanece suportando, a igreja é perseverante, a igreja continua sendo criteriosa. Mas agora então, ele traz para nós aqui não apenas virtudes, mas lembrando do passado, ele começa a nos falar sobre as falhas daquela igreja. Versículo 4, Jesus diz para aquela igreja que eles abandonaram o primeiro amor. A falha que aquele povo comete é que eles abandonaram a consagração, o arrependimento. Não é estranho? Eles eram tão resilientes, tão perseverantes, mas o que fez com que eles fossem desse jeito foi exatamente o amor pelo Senhor Jesus. E agora, o que Jesus está apresentando para aquela geração nova que se levanta na igreja de Éfeso, é que eles tinham abandonado o primeiro amor, o arrependimento, o consagrar-se ainda mais. Porque observe, querido, que quando eu e você começamos a servir, começamos a fazer, começamos a ser criteriosos, começamos a nos aprofundar, a aprender um pouco mais, a adquirir a habilidade, traquejo, trato da forma de fazer, no como tem que ser feito, o grande perigo da nossa alma é exatamente nos acostumarmos com aquilo que a gente faz e já faz por tanto tempo. Era uma igreja que tinha 40 anos já. Eles tinham se acostumados a levar pancada e levantar, a ser perseguido e continuar. Virou uma coisa normal.
Você sabe que a gente é assim. Você sabe que a gente se acostuma. A gente se acostuma com pressão. A gente se acostuma com coisas que fedem. A gente se acostuma. O ser humano se acostuma. Mas agora a acusação de Jesus aqui é de que o pecado dessas pessoas, que o pecado da igreja de Éfeso, é que eles não estavam mais amando a Jesus de forma a continuar a se consagrar e a continuar a se arrepender. Então observe que o que acontece é que Jesus então faz o seguinte, versículo 5, ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Ele aponta para a igreja de Éfeso exatamente o quanto que a memória dela é falha. Mas a ideia de memória aqui não é apenas uma ideia de algo que consegue lembrar-se dos fatos, mas também uma ideia de como você lembra dos fatos, como você lê aquela história, como a sua percepção é falha também, é afetada também na forma de enxergar a vida. Você sabe que numa mesma família, a mãe narra a história de um filho de uma forma e o filho narra a própria história de outra forma. Não é assim? Quando você narra a sua vida, você diz de uma forma. Se sua mãe, seu pai for narrar a sua vida também, já é de outra forma. Ainda que vocês estejam narrando os mesmos fatos, em que vocês estavam envolvidos e tratando diretamente uns com os outros, sai diferente. Então observe, a memória falha aqui. Eu estava esperando o Danilo passar, sou eu que tenho que passar, o costume aqui e tal. Eu estou aprendendo, eu comecei semana passada a eu mesmo passar os slides. Então observe, a primeira falha dessa memória, o tipo de falha é esquecimento. Nós nos esquecemos com muita facilidade do que passou. E nos esquecemos com facilidade do que passou há apenas 6 meses, 5 meses, ainda esse ano. Não precisa voltar muito atrás não, nossa memória é falha. Mas também nós temos uma má percepção da realidade. Nós muitas vezes temos uma visão distorcida e por isso Jesus usa o termo lembra de onde você caiu. Observe que o que ele está fazendo agora é tirando o foco de qualquer coisa que não seja você. É a sua percepção, é a sua maneira de enxergar, é a sua memória, é o seu caminho. Então ele diz, lembra-te. Usa a tua cabeça, usa a tua memória, mas também olha direito das coisas que você está lembrando e perceba onde foi que você caiu. Lembra-te de onde caíste. Porque quando nós estamos pensando e preocupados em construir um futuro, nós vamos necessariamente voltar ao passado. Porém, se não voltarmos com o cuidado necessário e com a orientação necessária, a gente só vai ver as coisas se repetindo. Então, versículo 5, que já citamos, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Jesus também diz assim, se não, venham a ti e moverei. Você lembra como ele começa dizendo que quem está presente, andando na mão direita, possui todo o controle? Agora ele está dizendo para essa igreja, volte, lembre de onde você caiu, senão eu... Agora ele tirou o foco de você. Agora ele tirou o foco da igreja, do ser humano. Ele está fazendo com que a gente olhe para o alto. Porque, irmãos, olhar para trás, para os erros que cometemos esse ano, os erros que cometemos durante toda a nossa vida, mas não conseguir enxergar o alto, aquele que é soberano,
aquele que é criador, mantenedor, sustentador de toda a vida, não conseguir enxergar a participação dele em tudo isso, é um caminho de morte. Não é possível reconstruir história para frente, sem que a gente primeiro olhe para o alto. Eu moverei o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor Jesus está agora chamando a igreja, os seus discípulos, a olharem para Ele, olhar para o alto, a não simplesmente ficarmos pensando, olhando para aquilo que nos aconteceu, tentando encontrarmos outros caminhos, mas Ele traz o foco para você. Arrependa-se, veja de onde você caiu, porque eu faço parte dessa história, porque se não for assim, eu vou mover tudo isso. Então, para que você olhe para o alto, é preciso que você olhe a sua realidade a partir de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa a você: não faça checklist da sua vida sem que seja com o prisma gracioso, poderoso e soberano do Senhor Jesus Cristo. Porque se você acha que as coisas estão pesadas hoje, quando nós avaliamos a nossa vida sem a graça de Deus nos dando esperança, nós só construímos e trazemos mais peso sobre nós. Olhe para a realidade da sua vida a partir do prisma de Cristo, a partir da presença dEle, da ação dEle, considerando Ele está presente, é real e Ele move todas as coisas. Faça isso, porque senão eu moverei, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Mas em segundo lugar, olhe a partir de Cristo, para que você possa pesar o que de fato tem valor. O que é que Jesus diz a essa igreja? Se você não se arrepender, o que é que Ele diz? Eu vou descer uma chuva de fogo sobre a sua vida? Não. Eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. Sabe o que é isso? Eu vou tirar a tua participação no corpo de Cristo, na igreja. Talvez alguns até pensem assim: ah, é só isso? Então deixa para lá. Exatamente. É porque Jesus vai nos conduzir a realmente pesarmos o que é que de fato importa para nós. O que é que de fato importa para você? A questão é que quando o nosso amor, ou quando não é amor que está envolvido na sua relação com Jesus e no serviço que você dá a Ele, a comunhão do corpo de Cristo não importa mais. Você está preocupado muito mais na resposta, nas soluções, vira interesse. Eu quero caminhar nessa direção porque eu estou precisando encontrar isso, encontrar aquilo, eu estou precisando. Você está pensando no futuro, você está ansioso demais, olhando para o futuro, aí você está tentando fazer algumas coisas aqui com Jesus ou para Ele, mas na verdade para que Ele resolva alguma coisa, e Jesus está dizendo para você assim, olha, arrepende-te, olha onde você caiu, porque senão eu vou tirar você dessa participação da comunhão do corpo. Eu vou mover do seu lugar o teu candeeiro. O fato de você também ser corpo, eu vou mover isso. E a grande preocupação para a nossa alma é quando isso não nos causa medo, quando isso não nos causa desespero. O amor se esvaiu, o amor foi embora. Eu estou vivendo com Jesus por uma mera religião, numa tentativa de repente
de ser do bem, de ser uma pessoa melhor, ou de me resolver. Pese o que realmente importa para você. O Senhor Jesus ainda nos traz a advertência ou o chamado ao arrependimento. A palavra arrependimento é mudança de mente. O que isso significa? É que não há como haver mudança. Não há como ter um futuro diferente se não houver a mudança da mente. Se a mente não muda, a gente pratica as mesmas coisas. Alguns chamariam de maldição hereditária. Já ouviu falar dessas coisas? Sim, eu não creio nisso. Em Jesus, tudo é desfeito. Ele reconstrói tudo novo. Mas quando a mudança da mente não acontece, quando não acontece o arrependimento genuíno, querido, a história será a mesma. Não vai ter mudança. Então talvez você comece a fazer o checklist, você vai fazendo a avaliação das coisas. Aí talvez você abriu os seus olhos assim, se eu preciso ser mais honesto comigo mesmo, com as coisas. Aí você começa a observar seus erros. Mas aquilo ali só está trazendo peso para você. Não faz checklist não. Agora, se você vai ser honesto e verdadeiro ao olhar para os seus erros, a partir de Cristo e da presença de Cristo, o chamado do Senhor Jesus é somente um: arrependa-se. Deixe a má conduta, deixe o homem os seus caminhos maus, busca o Senhor enquanto se pode achar. É simples, é olhar para o caminho que você fez, arrepender-se dele e deixar com que o Senhor Jesus possa te conduzir numa nova expectativa e experiência de vida, sim. E isso não precisa ficar para 2018. Isso pode nascer a partir do momento que você ouve a palavra de Deus. E talvez você possa estar fazendo isso olhando para o ano apenas, mas eu quero sempre lembrar você, os anos da nossa vida, eles sempre representam a nossa vida como um todo. Aquilo que você é, o fluxo que você vive durante o ano, é exatamente o mesmo tipo de conduta da sua vida. Se você é aquela pessoa que começa janeiro, fevereiro, março, daqui a pouco você já não está mais praticando aquilo que você começou a praticar, aí daqui a pouco você está lamentando porque você não pratica mais. Se você observar, a sua vida inteira segue essa mesma sequência. Se você é aquela pessoa que começa o mês de janeiro pensando, eu vou fazer isso, e aí você começa os 3 primeiros meses empenhado naquilo, entra no 4º mês, aquilo já virou algo real, prático, algo que internalizou no seu coração, e você vai em frente, e a cada ano você está construindo uma coisa diferente. Se você olhar, a vida também segue esse mesmo fluxo. Para que haja mudança, você precisa olhar para o alto, precisa olhar para Cristo, porque Ele fará a diferença no ano, no mês, na semana e no dia. Mas Ele também fará a diferença toda na sua história como um todo. Para que a gente então possa olhar para frente, versículo 7, o último versículo, nos diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Queria pensar com você que quando o Senhor Jesus está dizendo isso a João, quem tem ouvidos, ouça, Ele está rememorando o Evangelho. Ele está repetindo aquilo que Ele disse diversas vezes no Evangelho de Mateus, quando com os seus discípulos no Evangelho de Mateus, Ele está lembrando da lei, do parâmetro da lei,
elevadíssimo da lei, e como que ele, Jesus, não veio revogar aquela lei, mas ele veio torná-la plena, ele veio vivê-la de tal forma que ele tornou pleno tudo aquilo que tinha sido escrito para que nós pudéssemos viver. Então ele diz: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Se lá antigamente dizia-se adulterou porque deitou com a pessoa, eu porém vos digo, se apenas olhar com intenções impuras, já adulterou. E ele finalizava cada sentença dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Observe, após fazer com que a igreja de Éfeso olhasse para trás, após fazer com que a igreja de Éfeso percebesse a realidade da presença do Senhor Jesus, conduzindo e chamando a igreja a viver condicionada a essa presença, agora ele relembra a própria palavra que essa igreja já havia ouvido também. Querido, quando eu e você deixamos de ouvir desse evangelho, quando os nossos ouvidos se fecham, a nossa memória se apaga. Quando eu e você deixamos de ouvir a lei do Senhor, que liberta, que traz vida para nós, a nossa memória também vai se apagando. A construção de um futuro de vida real, de vida plena, de vida como talvez você jamais possa ter imaginado ou elaborado para você, só é possível ouvindo o evangelho do Senhor Jesus Cristo e caminhando de acordo com aquilo que Ele tem para cada um de nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é o início da construção do futuro. Não é ficar remoendo o passado, não é ficar se prendendo ao passado, porque aconteceu, porque eu refiz, porque eu fiz de novo, porque eu caí nas mesmas besteiras e tal. Não, ouça o evangelho e siga, ouça o evangelho, abra os seus ouvidos, deixe o Senhor Jesus repetidas vezes lembrar a você, rememorar a você a palavra dele. E se os seus ouvidos não se fecharem, a memória não vai se apagar. Ele constantemente te lembrará, ele constantemente te trará a verdade. Segundo passo, então, é uma submissão para que a gente construa o futuro. É uma submissão a uma vida debaixo da total provisão e providência de Deus. Ele diz: ao vencedor eu darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas eu queria pensar com você aqui, que talvez, muitas vezes, quando pensamos no vencedor, no livro de Apocalipse, e por diversas vezes vai aparecer essa afirmação: ao vencedor darei a coroa da vida, ao vencedor eu darei com se alimente da árvore da vida. Muitas vezes nós olhamos para essas afirmações como uma atribuição a uma força ou um mérito humano. Está vendo ali? Aquele lá conseguiu, foi até o fim. Aquele outro desiste com facilidade. Não é disso que ele está falando. O vencedor é o que não se esquece. Ele manteve o ouvido aberto para ouvir o evangelho dizendo sobre si mesmo, sobre Deus e sobre a vida. O vencedor é aquele que se arrepende. Porque no texto, aquele que não vai chegar lá é o que não se arrepende. É o que não se arrepende que o Senhor Jesus disse: eu vou mover do seu lugar o seu candeeiro. Caso não se arrependa. O vencedor não é aquele que foi super forte, o campeão. O vencedor é o arrependido, é o que reconhece, é o que se curva diante de Deus e reconhece as suas próprias fraquezas e falhas. Ele volta ao arrependimento e à consagração, ele volta ao primeiro amor. E não apenas por uma vida de trabalho, de labor, de perseverança, de resiliência, mas amor genuíno com a pessoa do Senhor Jesus, que é real e presente na nossa vida. E pode ser assim na sua vida. A esse vencedor,
ele será totalmente providente. É a Shalom de Deus. A árvore da vida que se encontra, a explicação dela em Apocalipse 22, versículo 2, dizendo que essa árvore nos dá do mantimento de todos os dias, todos os meses. Ela nunca deixa de dar a providência, nunca deixa de prover tudo aquilo que nós precisamos. E uma referência que rebate para Gênesis, quando lá no paraíso também estava a árvore da vida, e que homem e mulher não tinham necessidade de absolutamente nada, não tinham falta de absolutamente nada, mas após o pecado é que nós começamos a ter todas as carências, todos os atropelos na nossa vida. O Senhor Jesus está dizendo: se você se arrepender, tudo será restaurado. Um futuro real, concreto, pode ser construído a partir do prisma, do caminho, do Evangelho do Senhor Jesus. Escuta e se submete a essa providência e provisão de Deus, não do seu braço, não da sua capacidade. Queria então pensar com você em algumas definições aqui, para que a gente pudesse sair com o nosso bloquinho definido em 3 coisas pelo menos. Não perca tempo da sua vida com justificativa. Ah, mas sabe, é porque foi assim, assado, aí sai e começa e tal. Aí tem hora que você está ouvindo, você fala assim: meu Deus do céu, para. Não se defenda. Em Cristo, eu e você temos um mediador. E que o próprio João, nas cartas dele, diz: nós temos um advogado junto ao Pai. Eu e você, fica calado. Olha de onde caiu, volta ao primeiro amor e não se defenda. Você não precisa mais disso. Jesus é o nosso intercessor. Não perca tempo, não perca sua vida tentando se justificar. Ele já fez isso. Ele já nos justificou na cruz do Calvário. Considere que os princípios do Evangelho é que trazem vida. Obedeça, ouça e obedeça. Os princípios do Evangelho é que trazem vida. Sabe, isso me faz lembrar que na sociedade em que eu e você estamos, falar de Bíblia é algo ridículo. Deus somos nós. Provérbios capítulo 3 diz: não te estribes em teu próprio entendimento, mas tema ao Senhor. Você sabe o que é isso, querido? Eu e você somos fruto de uma sociedade que achou que a democracia era o melhor caminho para a vida. O caminho do Senhor é o melhor caminho. Não importa onde você esteja, numa democracia, numa ditadura, o caminho do Senhor é sempre o melhor. Aquela igreja de Éfeso, eles não viviam numa democracia. E Jesus estava chamando eles a voltarem ao primeiro amor. Ouça e obedeça. Os princípios do Evangelho é que podem trazer vida para a sua vida. E por último, ainda tem aí lembra dessa musiquinha bonitinha? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Quando a gente não faz esse caminho, é o que se repete na nossa vida o tempo inteiro. O nosso futuro
vira uma repetição do passado. Você quer isso? Você quer repetir o passado? Você quer realmente viver algo novo? Vida nova. Por último, reconheça seus pecados e abandone os seus caminhos pelos caminhos de Cristo. Os seus caminhos é a sua forma de ver, a sua maneira de reagir, os seus conceitos, a sua posição, a sua perspectiva, você. Os seus caminhos julgam e querem mudar o outro. O caminho de Cristo muda você. O seu caminho olha sempre para o que está externo, tenta se justificar. O caminho de Cristo olha para você, corrige você e te dá uma nova vida.